por que fala cultura racional? Eu queria que vocês refletissem em relação a isso daí. E enquanto isso acontece, mediante a esta reflexão, eu quero dizer a vocês que a cultura racional, ela especificamente trabalha com 3 máquinas existenciais na mente humana, que é a imaginação, o pensamento e o raciocínio. O primeiro milênio desenvolveu a imaginação, o segundo milênio o pensamento e a terceira o raciocínio. Primeiro milênio imaginação, segundo milênio pensamento, terceiro raciocínio. E, no caso, a primeira energia, a imaginação, ela foi um processo, na realidade, de preparação. O segundo foi, no entanto, de uma lapidação. E o terceiro, do qual é vigente que nós estamos vivendo, é o de recuperação. E nessa complementação, então, do qual eu fiz a pergunta para vocês, do que é a cultura racional, eu diria o seguinte: dentro dos princípios antropológicos e filosóficos, o que nós somos? Animais racionais. E até então, desenvolvemos o quê? Apenas uma cultura animal. E pode crer, e agimos como tal, animalescamente. Somos todos categoricamente de uma só categoria de animal. E essa animalidade é algo que está latentemente em todos nós. A exemplo disso, não só a animalidade, mas a selvageria, a brutalidade. Foi algo que realmente isto nos colocou, principalmente, nessa condição de relação, de hostilidade e preventiva de uma cultura animal. E essa cultura animal é que desenvolveu justamente o pensamento e a imaginação. E essa animalidade que nos espelha, principalmente a selvageria, a brutalidade, temos aí como referência, há bem pouco tempo, que completou agora praticamente um mês, essa violência que aconteceu em Suzano, né, São Paulo, e principalmente esse ataque terrorista que aconteceu em Nova Zelândia. Isso, se vocês for comparar no que aconteceu nesse tempo mínimo de 30 dias, quantas brutalidades, selvageria que ocorreram, mortandades, terrorismo e algo do gênero. E diria mais, essa referência de humano, ela foi ortegado na posteridade, na modernidade, e que originalmente nós somos animais. E essa animalidade, não precisa irmos muito longe para essa referência. Tire por vocês mesmos. Quantos de nós já atacamos, atracamos uns com outros? Nos ofendemos? E isso é devido à cultura animal. E saibam algo de mais importante ainda. A cultura animal, ela, no seu ápice máximo de desenvolvimento, que, através do pensamento e da imaginação, desenvolveu 3 vertentes. A filosofia, a teologia e a ciência. Ela desenvolveu simplesmente apenas 10% da capacidade intelectiva do animal racional. Justamente isso. Não mais do que isso. É daí que, então, chega ao fim máximo dessa estação final da cultura animal, para o início de uma cultura racional, em desenvolvimento dessa outra potencialidade do animal racional, que é sair justamente de uma cultura animal para uma cultura racional. De sairmos da animalidade para a racionalidade. De sairmos de uma cultura artificial para uma cultura natural. Onde uma cultura artificial, ela é originalmente o quê? Uma cultura aparente. Vejam vocês a condição da nossa sociabilidade, o quanto ela é artificial e aparente de fingimento. Isso me faz lembrar principalmente de um pensamento iraniano, né?
que diz que poucos ousariam dizer em público o que dizem em suas orações. Porque cá para nós, né? Que a nossa interioridade não externa tudo aquilo que nós sentimos interiormente. Porque senão seríamos taxados como os loucos. E aí eu diria, né? Dentro dessa condição de cultura animal, ao chegarmos nesse fim, dessa estação final, é de sairmos também dessa ferramenta da natureza que somos para sermos aparelhos racionais. Todos nós temos agora, hoje, a honra e o prazer de aparelharmos a natureza. De aparelharmos, de conhecê-la. E algo mais incrível e interessante, que vai favorecer muito essa condição de conhecimento a todos vocês, é de entender basicamente que a cultura animal, através dessas duas energias elétrica e magnética, comando, pensamento e imaginação, são duas correntes mundanas, verticais, não passam disso. Já no caso, a energia racional já é de uma energia da sua verticalidade, que vem de cima para baixo, e que, considerando essa centralidade, coloca o animal racional na condição de equilíbrio em sua potencialidade máxima. E aí, muitas das vezes, as pessoas, das quais principalmente são os leigos, que ao ouvir todas essas condições tão graduadas, evoluídas, os leigos, de certa forma, poderiam dizer que isso passa a ser muita pretensão. Mas não é. Eu digo para vocês que não é pelo seguinte. Primeiro, vocês vão acionar, isso é importante vocês entenderem, vocês vão acionar uma glândula da qual é uma conexão e de uma ligação que nenhum de vocês fizeram ainda. E isso é algo hiper, super natural, que ligarão vocês do micro ao macrocosmo, que do qual também é algo natural e de própria adaptação do animal racional, que vos vão colocar, mediante essa naturalidade, a vos conhecer, a saber que o raciocínio foi o acompanhante de todas as fases, transformações e metamorfose. O raciocínio, do qual aqui estamos falando, ele é, na realidade, essa verdadeira caixa preta que fez toda essa viagem, que é aí que vem toda a reconstituição do que éramos antes de sermos assim como somos. Pensar e imaginar, na fase de raciocinar, é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. E, finalizando, portanto, para perder também todo esse mal hereditário de seres selvagens, de brutalidade, somente com o desenvolvimento do raciocínio.